Olá pessoas, tudo bem? Nós vamos estar falando hoje sobre herança. Como é que isso funciona, a estrutura de herança dentro da linguagem Java. Antes de detalharmos melhor isso, nós vamos tratar inicialmente de classes abstratas que dentro da linguagem são a base para algumas relações de herança. Então essas classes abstratas elas são entendidas como modelo, projeto, uma padronização que a gente vai estar colocando dentro dos nossos projetos. Elas não são utilizadas para gerar objeto. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso gerar uma instância de uma classe abstrata. Então, tipo, se eu tiver uma classe abstrata chamada pessoa, eu posso até criar um atributo do tipo pessoa, mas eu não posso instanciá-lo como pessoa. Então, eu não posso fazer pessoa P igual a new pessoa. Essa, esse atributo P ele vai precisar estar recebendo uma outra classe que foi especializada a partir da abstrata. E aí nessa mesma relação, essas classes abstratas elas também vão possuir métodos abstratos. Esses métodos abstratos, na realidade, eles vão ser apenas referência, apenas modelos para a criação de novos métodos em quem for especializar essa classe abstrata. Então, eu não vou implementar também um método abstrato. Eu posso ter métodos que sejam criados e implementados dentro de uma classe abstrata, posso sem problema nenhum. Mas também nela eu posso estar criando os métodos abstratos que eles vão servir apenas de indicador para quem estiver especializando essa classe poder utilizar esse método, ter que implementá-lo. Então aqui nós temos um exemplo do que seria a estrutura de uma classe abstrata. A primeira coisa é a gente utilizar esse modificador abstract. Então, ao invés da assinatura da classe ser public class test, para ela ser abstrata, eu tenho que chamar de public abstract class test, que é justamente esse abstract que vai estar indicando para a gente que essa é uma classe abstrata. Ela pode ter atributos, assim como uma classe normal, mas aí, diferente de uma classe normal Java, a abstrata ela vai ter essa relação que eu falei para vocês dos métodos abstratos, que seria o quê? Eu monto o método, mas ele vem apenas com a assinatura. Eu não faço implementação nenhuma nele. Então, para eu criar um método abstrato, seria nessa relação. Utilizo também antes do retorno a palavra-chave abstract, que é justamente para eu dizer que isso é um método abstrato. Existe a possibilidade da previsão de se passar parâmetros, como a gente viu nos métodos, mas aí eu não tenho abertura e fechamento das chaves. Eu encerro isso a linha com ponto e vírgula. Então, a gente pode montar dessa forma, tanto para os métodos que não dão retorno, que são os métodos void, como para aqueles métodos que têm previsão de ter algum tipo de retorno. E aí, a gente vai ter o tipo, mas antes da indicação do tipo, eu vou ter também aqui a palavra-chave abstract. E seguindo na sequência aí da nossa classe, a gente pode também estar implementando os métodos de encapsulamento, os métodos get e set, para esses atributos aqui que foram criados nessa classe. Então, é só para a gente poder visualizar aqui como seria a criação da classe abstrata e a estrutura de métodos abstratos caso ela possua. Se ela tiver algum método comum que não seja abstrato, ele segue aquela mesma estrutura que a gente já viu para a geração de métodos. Então a gente vai falar agora como é que a gente define uma classe filha. Então a gente já entrando um pouquinho na ideia do conceito de orientação a objeto, a gente vai mostrar aqui para vocês como é que eu aponto, como é que eu digo que determinada classe é filha da outra. Então, como seria isso? No momento de criar uma classe, a forma de eu dizer que aquela classe ela é filha de uma outra classe é utilizando aqui essa palavra-chave extends. Então eu estou criando aqui uma classe teste filha que ela herda de teste. Então como é que vai ficar a assinatura dessa classe? Public class teste filha, que é o nome dela. E aí a gente está seguindo a ideia aqui do camel case, ó, as palavras iniciando com maiúsculo. E aí eu digo extends e de qual classe ela está estendendo, de qual classe ela é filha. Sigo a mesma lógica dos atributos e dos métodos que a gente já viu em outras classes. Mas aí a novidade aqui
é a implementação dos métodos que foram herdados. Então, assim, se eu tiver um método que eu for substituir o método herdado, é aquela questão que a gente falou lá no polimorfismo da sobrescrita de métodos. Se eu for alterar o método que eu herdei por algum motivo, então eu vou ter que utilizar essa palavra aqui, override. Então tem que utilizar a palavra-chave override, que é ela precedida do arroba, que é para a linguagem entender que esse método aqui que eu estou trabalhando, ele é um método que está sendo sobrescrito lá no momento que eu fiz a herança. Então é aquela ideia lá do polimorfismo de inclusão, onde eu faço a sobrescrita. Então, sendo o método sem retorno, o método com retorno, sempre que eu for sobrescrever, a gente vai estar sobrescrevendo esse método e a gente vai utilizando a palavra override. Isso vai desde para a implementação de métodos abstratos, como um método que eu herdei e eu quero alterar o funcionamento dele, mesmo ele não sendo abstrato. Dando sequência, então vem uma primeira dúvida para a gente. Só é possível eu estar herdando de uma classe abstrata ou eu posso herdar de qualquer classe? Né? A gente ficaria nessa dúvida. Bom, já que existe a classe abstrata, ela foi feita como modelo, ela foi feita como base para ser herdada. Eu só posso herdar dela ou eu posso herdar de toda e qualquer classe? Bom, na realidade a gente pode estar herdando de toda e qualquer classe. Então não precisa ser uma classe abstrata. Só existe uma forma de eu não poder herdar de uma classe é se na criação dela a gente fizer a indicação dela como ela não sendo uma classe possível de herança. Mas a gente vai estar discutindo isso um pouquinho mais lá na frente. Então, só voltando aqui, mais uma observação para vocês com relação a essa questão do override. Sempre que a gente herdar de uma classe que ela for abstrata, e aí seguindo aqui nosso exemplo, se vocês perceberem, em teste, eu tinha dois métodos aqui que eu coloquei eles como abstrato. O que é que isso quer dizer para a gente? Esse método abstrato, no momento da herança, obrigatoriamente eu vou ter que implementá-lo. Então, assim, isso seria uma diferença de você estar herdando de uma classe que ela é abstrata para uma classe não abstrata. É que sempre que você herdar de uma classe abstrata, você vai ter que estar implementando esses métodos abstratos que você criou. Então a linguagem lhe obriga a você fazer essa implementação. Eu só posso fazer sobrescrita de método abstrato? Não. Você vai poder fazer sobrescrita de qualquer método que você estiver trabalhando dentro do código. A não ser que, assim como eu falei na questão da classe, esse método também ele seja apontado como um método não qualificável para herança, para modificação, mas a gente vai discutir isso um pouquinho mais lá na frente. Então, vamos entrar aqui na questão do código para a gente poder visualizar realmente como é que é essa questão de estar apontando uma classe como filho ou não de uma outra classe. Seguindo do exemplo que a gente vem trabalhando na disciplina, que é aquela estrutura de herança de figura geométrica, então vamos verificar no código como é que a gente faz isso dentro da nossa estrutura do Java, como é que a gente organiza essa relação com a herança dentro da linguagem. Então nós temos aqui a demonstração da estrutura de herança a partir de figura geométrica. Então nós criamos aqui figura geométrica e ela está sendo uma classe abstracta, que vocês verem, ela tem esse indicador aqui abstract. E nós temos círculo, retângulo e polígono regular, todos eles herdando de abstract. Então a gente está seguindo aqui nessa lógica a mesma ideia que a gente colocou no nosso exemplo aqui para estrutura de herança. Então eu tenho figura geométrica, retângulo, círculo, polígono regular. E eu coloquei essa mesma estrutura aqui, eu transferi para o código. E aí nós estamos trabalhando aqui na ideia
BlueJ só para vocês poderem visualizar como é que seria tanto de forma visual essa estrutura. Aqui a gente tem um diagrama que a gente chama de diagrama de classe, mas também a gente poder estar verificando dentro do próprio código como é que seria essa estrutura. Então, primeiro momento eu tenho aqui, figura geométrica, que vai ser nossa classe mãe. Então, a partir de figura geométrica, nós criamos ela como abstrata. Então, eu coloquei aqui, Public Abstract Class. Então, eu estou dizendo que figura geométrica é uma classe abstrata. E também criei o atributo AR, como a gente previu lá no nosso projeto que a gente fez da classe. Então, a gente disse, figura geométrica possui 2 métodos e possui um atributo. E isso foi o que a gente fez aqui. O atributo AR, eu direcionei ele como sendo float. Nós criamos 2 métodos abstratos, calcula área e calcula perímetro, os dois também retornando float. Eles não recebem parâmetro nenhum. E aqui embaixo nós temos os métodos implementados, que são aqueles métodos que fazem referência ao encapsulamento. Então, como eu não deixei AR público, eu coloquei ele aqui como protect, mas poderia ser private também, poderia ser privado. Mas nesse caso aqui eu coloquei como protect só para vocês visualizarem também o funcionamento disso lá em quem herdar da classe figura geométrica. E aí nós temos os métodos aqui de encapsulamento. A partir disso, nós vamos ter as classes de herança. Então eu tenho aqui círculo, retângulo e polígono regular. Esses métodos eles ficaram aqui como abstratos porque eu não tenho nenhuma classe de herança que possa estar herdando uma estrutura dessa a partir de calcula área de calcula perímetro. A gente está utilizando eles aqui só por uma relação de padronização, como eu falei para vocês, que é naquela ideia da gente ter a indicação de que quem herdar vai ter que implementar o método e aí o método vai possuir aquele mesmo nome. Então, para eu não correr o risco de ter calcula área quadrado, calcula área círculo, calcula área polígono, a gente já prevê a partir da herança que os métodos precisam possuir aquele nome e eles têm que ser implementados. Então, seguindo aqui, para círculo, nós criamos a classe círculo e aí eu coloquei a palavrazinha-chave extend, que é justamente para eu dizer que círculo está herdando de figura geométrica. A partir do momento que eu faço essa herança, tanto os atributos quanto os métodos vêm junto. E aí a gente vai ver aquela questão que eu falei para vocês da sobrescrita. Então eu sobrescrevi o método calcula área e eu sobrescrevi o método calcula perímetro. Então a gente, para indicar essa sobrescrita, como eu falei para vocês, a gente utiliza sempre a palavra-chave override, que é para eu dizer que eu estou sobrescrevendo. Círculo, eu coloquei ele aqui como tendo um construtor, que é aquela ideia da inicialização. Sempre que eu for criar um círculo, uma instância de círculo, eu vou estar criando essa instância de círculo passando o parâmetro, que eu já estou passando o raio. E se vocês observarem, diferente de outros exemplos, ao invés de ter o this atributo, eu coloquei super atributo. O que é isso? Eu estou alterando o valor do atributo AR, mas não estou alterando em ciclo, estou alterando lá na minha classe mãe. Então essa palavra-chave aqui, super, é uma indicação que a gente está vinculando à superclasse. Se eu colocasse aqui this, também funcionaria, tendo em vista que esse atributo está como protect aqui em figura geométrica. E esse acesso também direto aqui, chamando super.ar, só é permitido também pelo fato de lá estar como protect, está apenas como protegido. Se eu tivesse colocado private, aí eu teria que estar chamando aqui um set.ar. Eu não conseguiria acessar diretamente como está aqui. Nós temos aqui uma constante, que é a constante π. Eu criei como um atributo privado, private final float π. Coloquei o valor 3,14.
E aí nós temos a questão do cast aqui, ó, depois do 14 ter que colocar o F. Mas aí eu vou fazer duas observações para vocês referente a algumas questões de quando a gente está trabalhando na linguagem, tentar entender e conhecer mais profundamente as linguagens, porque embora eu coloquei isso aqui para vocês a título de exemplo, não teria obrigação de criar essa constante, porque dentro da linguagem a gente já tem uma classe que é a classe math e ela já possui a constante π. E aqui, ao invés de ser a constante π apenas considerando 3,14, ela já traz a constante π na sua integralidade. Nessa mesma linha do math, se vocês observarem, dentro do cálculo área, a área do círculo é o quê? Π vezes raio ao quadrado. Essa classe math também ela possui alguns métodos matemáticos, inclusive de potência. Então, se eu não quisesse fazer AR vezes AR, eu poderia estar fazendo essa estrutura aqui na classe math. Math.pol, eu passaria aqui o atributo, o valor que eu quero elevar a potência, aqui qual a potência. Para o nosso caso, é mais interessante fazer AR vezes AR, já que é apenas uma potência quadrada. Mas se fosse uma potência elevada a 8, que talvez eu tivesse que multiplicar o AR 8 vezes, então seria mais interessante a gente chamar o método aqui, que seria AR,8. Mas tem essa possibilidade aqui, por isso que eu falei para você, da gente investigar também alguns métodos da linguagem. Então a gente colocou aqui a constante, só para a gente visualizar a criação da constante, mas eu poderia estar utilizando tranquilamente aqui a partir da classe math. A gente acessa aqui math.py da mesma forma que acessa o método poll, math.poll diretamente, porque eles foram criados naquela ideia de serem estáticos. São atributos e são métodos que eles têm acesso a partir do contexto de classe e não de objeto. Eu não preciso criar uma instância do objeto math para estar acessando. Em retângulo, a gente seguiu a mesma ideia. Extend para dizer que herda de figura geométrica. Adicionei um atributo, que foi o atributo B, que está lá na nossa relação da estrutura da classe. Então, se a gente olha para retângulo, além dos métodos, ele tem aqui um atributo B. Então, eu peguei esse atributo B e coloquei aqui na criação do meu atributo da minha classe retângulo. Criei também um construtor, só que é diferente de círculo, que esse construtor tinha apenas um parâmetro. Para retângulo eu criei os dois, que seria justamente a relação dos dois lados. O lado A vezes o lado B, para quando a gente for calcular a área. Então eu passei esses dois parâmetros. E nessa classe eu faço a instanciação deles, eu atribuo valor a eles. Então eu segui aquela mesma ideia do super para R, considerando que a R a gente está herdando da classe figura geométrica. E utilizei o dis para B. Então, dis.b igual a B, super.ar igual a R. Sobrescrevi novamente aqui os métodos para calcular área e calcular perímetro, cada um com sua fórmula. Então, calcular a área do retângulo A vezes B, calcular perímetro do retângulo A mais B vezes 2, considerando aí que o perímetro é a soma dos lados. Eu poderia colocar A mais AR mais AR mais B mais B. Também funcionaria a nossa fórmula tranquilamente. E por último, em polígono regular, nós temos aqui, ó, polígono regular estende de figura geométrica, ele herda de figura geométrica, e aí ele recebeu mais dois atributos. Ele recebeu o lado B, assim como o retângulo, mas ele também recebeu o número de lados, porque essa aqui é uma classe mais genérica, ela serve para calcular a área de vários tipos de polígonos regulares. E assim como os demais, a gente colocou aqui a sobrescrita dos métodos para calcular área e calcular perímetro. E nessa relação ainda, sempre que a gente colocou algum atributo nessa classe, a gente colocou também os métodos de encapsulamento, considerando que nossos métodos estão sempre incluídos aqui como privados, para a gente garantir a segurança, a gente garantir aqui a relação do encapsulamento.
para a gente poder visualizar aqui algumas questões ainda sobre a relação de herança, a partir aqui do BlueJ, eu vou estar criando alguns objetos dessas nossas classes. Então eu criei aqui um objeto de círculo, ele já está me pedindo, como tem um construtor, ele já me pede para eu informar o raio. Eu vou informar aqui o raio, vou dizer que o raio é 2. Então já criou para a gente aqui o objeto. Eu vou criar um objeto círculo ou retângulo. Vou dizer que o lado A é 4 e o lado B é 5. E vou criar também um polígono regular. Então a gente colocou 3 atributos, 3 parâmetros para inicialização, ele está cobrando aqui também os 3. Então o A do polígono regular, que é aquela distância do centro até um dos lados, eu vou colocar aqui como sendo 2. O atributo B, que representa o tamanho do lado em si, eu vou estar colocando como 4. E número de lados eu vou colocar 2. Que aí seria a ideia aqui desse polígono regular ser um quadrado. Pronto, criei as instâncias. E aí só para a gente visualizar aqui algumas relações de herança, quando eu clicar com o botão direito sobre ele já nos dá aqui algumas opções. Questões que eu tenho herdadas de Object. Então o que é que está sendo herdado aqui de Object? Ele colocou aqui alguns métodos que a gente herdou de Object. De onde veio essa herança de Object? Toda classe que você cria dentro da linguagem, por padrão, ela já é filha de Object. E aqui também ele traz para a gente o que é que foi herdado de figura geométrica. Então, herdado de figura geométrica, eu tenho calcula área e calcula perímetro. E tem os métodos de encapsulamento aqui para recuperar o raio. E ele coloca uma observação para a gente. Eu herdei calcular área, mas eu redefini em círculo. Ele já coloca essa informação para a gente aqui também. A partir daqui também, se eu quiser, eu posso estar chamando o método calcular área. Então, cliquei aqui em calcular área, ele mostrou para a gente aqui o valor da área que ele achou. E aí nós vamos chamar calcular a área de cada objeto desse, só para a gente poder estar visualizando aqui os valores. Então, eu chamei calcular área para polígono regular também. Então, nós temos aqui, dos 3 objetos, já os cálculos da área. A ideia da gente estar vendo isso aqui no BlueJ é que a gente pode fazer esses testes sem necessariamente estar tendo que criar a classe main para rodar nosso projeto. E a gente pode visualizar todo mundo aqui como sendo objetos. Então, fiz o cálculo para a gente poder ter essa visão do que seria estrutura, como é que a gente organiza isso no código. E aí a gente vai estar partindo agora, dando seguimento na disciplina. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre interface. Então, no próximo vídeo, a gente vai estar discutindo interface. Mas antes de entrar em interface, a gente vai estar fazendo alguns exemplos aqui, seguindo a ideia da herança. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais.